O racismo covarde, brutal, cometido por um estádio em peso gritando ofensas raciais contra Vini Júnior, não tem como não ser a principal notícia em vários jornais ao redor do mundo, não só no Brasil e na Espanha. A gente percebe, analisando a mídia espanhola, que existe sim uma certa tentativa de contemporizar o que aconteceu. Alguns chegaram até a culpabilizar o Vini Júnior, e outros tentam demonstrar que a Espanha não concorda, em sua maioria, com aquela prática discriminatória feita dentro do estádio. E olha, foi em peso. Muitos torcedores, um número expressivo de torcedores, gritou contra Vini Júnior. Então nós temos que colocar aqui, pessoal, afinal, o problema do racismo no mundo pode ser circunscrito à Espanha? Com certeza não. Não devemos negar a realidade. A Espanha é hoje um país que tem um número expressivo de racistas. Mas, simplesmente, taxar a Espanha como o reduto de neofranquistas é simplista demais. Vamos lembrar que a própria ditadura brutal e uma das mais brutais e longevas da história do século XX, imposta pelo general Franco, ela não foi imposta através de uma eleição. Franco não foi eleito. A maioria dos espanhóis não queria ser governado por Franco. A maioria era composta de republicanos. E eu acredito realmente que hoje a maioria dos espanhóis não é racista. Mas existe uma minoria, um número expressivo, que é muito barulhenta e consegue delinquir com uma grande condescendência da maioria espanhola, que acaba sendo silenciosa, no sentido de não punir adequadamente esses delinquentes. Mas vamos agora pensar sobre o que faz com que o racismo praticado contra atletas seja ainda mais violento e mais agressivo, mais tóxico do que o racismo que a gente vê no dia a dia. Por quê, pessoal? Isso decorre da branquitude, do comportamento da branquitude. A branquitude, em sua maioria, não aceita compartilhar espaços que antes eram exclusivos para si mesma. Isso é muito claro, muito nítido, como um comportamento de uma parte da classe média. Quem não se recorda no Brasil, quando houve uma ascensão social de afrodescendentes, que começaram aquelas comparações, olha, o aeroporto agora parece com uma rodoviária. Se isso já acontece num espaço mais compartilhado, como é o caso dos espaços da classe média, vocês imaginem o que a branquitude reserva para os negros que chegam onde quase ninguém chega. O Olimpo do esporte, onde só gênios e pessoas realmente muito determinadas conseguem chegar. Em geral, estes negros que lá chegam sem apoio e o conseguem por mérito próprio. Estes negros são casos abundantes na história. Podemos falar do Jesse Owens nas Olimpíadas de Berlim de 1936. Todo mundo lembra que Hitler não teria comparecido na cerimônia de premiação, mas quase ninguém lembra que o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ignorou Jesse Owens quando ele retornou. Ou pior, Owens, quando visitou Nova York como um medalhista olímpico, foi obrigado a usar elevadores de serviço no hotel mais chique da cidade. Quase ninguém lembra mais de Tony Smith e John Carlos, que nas Olimpíadas do México, em 1968, ergueram o punho e fizeram símbolo dos Panteras Negras para comemorar as medalhas de ouro e bronze que respectivamente ganharam nos 200 metros. E foram alvo de perseguição da mídia norte-americana naquela época. Tiveram seus vistos cassados com pressão do governo dos Estados Unidos para que voltassem. Quase ninguém lembra do meio-campista brasileiro Júlio César, massacrado por um racismo muito parecido com esse do Vini Júnior, nos anos 90 no futebol italiano. Outro caso que foi silenciado e tratado como um problema disciplinar, na final da Copa de 2006, França e Itália, quando Zinedine Zidane, francês de origem argelina, foi caçado e xingado o jogo inteiro com ofensas raciais por conta da sua ascendência argelina. No final ele perde a cabeça, dá uma cabeçada no jogador italiano e é expulso.
e isso é tratado como um problema disciplinar, mas não foi. O que aconteceu ali, e Zidane foi silenciado, foi um crime racial. E se nós lembrássemos de Lewis Hamilton, piloto que tem os maiores números da história na Fórmula 1, e vira e mexe, é hostilizado em vários autódromos do mundo, especialmente quando disputa com o holandês Max Verstappen. Então o Vini Júnior, ele só é a ponta do iceberg. O que essas pessoas não aceitam não é apenas a existência de um jogador negro no Real Madrid. É a existência de um jogador que possivelmente é o melhor do clube e será um dos melhores do mundo em mais de uma ocasião. Esta branquitude racista não aceita que um negro chegue no Olimpo. E se ele chegar, ela tenta o silenciar, tenta o hostilizar e o colocar no lugar que eles consideram correto. Nós não devemos admitir isso. Brancos, negros, pardos, orientais, indígenas, todos devem repudiar. O Real Madrid deveria ter saído de campo e o Valência deveria ter sido punido com a perda dos pontos e ainda sido suspenso por ao menos 3 jogos. Vamos aguardar e pressionar, como brasileiros, o governo brasileiro para que exerça todo o poder diplomático contra a La Liga.